Muito bem, queridos, lição número 13, a parte de domingo, preparação para a crise final. As profecias do fim do tempo não é coisa de só menos importância. O tempo do fim tem que ser encarado com seriedade, porque o nosso destino encontra-se em nossas mãos. Nós decidimos o que fazemos com nossa vida espiritual. Se vamos nos apegar a Deus ou vamos deixar a coisa correr do jeito que as pessoas dizem, deixa a vida me levar. Por isso, devemos assim olhar as profecias como instrumentos de Deus para nos dar o alerta certo para que possamos então ser salvos conforme Deus já planejou. Quando na cidade de Pompeia, na Itália, havia um vulcão chamado Vesúvio, esse vulcão estava para entrar em erupção. Muitos especialistas disseram para os moradores da cidade: é bom que vocês saiam daqui, esse vulcão pode entrar em erupção a qualquer momento. Algumas pessoas previdentes olharam aquele vulcão e pegaram suas famílias e saíram de Pompeia. Mas a maioria ficou. E numa madrugada, o vulcão entrou em erupção e um rio de lava soterrou aquela cidade. Milhares foram mortos porque estavam dormindo sem estar preparados para aquela catástrofe que aconteceu. Por isso, a preparação da nossa vida espiritual é muito importante. Deus nos orienta através das profecias para que nós possamos estar alerta. É como se fosse um sinal de alerta piscando. Nós temos que olhar. Alguma coisa está acontecendo. Quando você anda na estrada, você vê um carro com pisca-alerta ligando, algo está acontecendo. Ou quando alguém vem e pisca o farol algumas vezes para você no sentido contrário, porque lá na frente tem alguma coisa que você deve se preparar. Por isso é importante o preparo. O servo de Deus diz o seguinte: tem um relógio de pulso. Esse relógio digital, essa manhã, ele estava parado. Eu sempre oriento meus compromissos por esse relógio, mas hoje eu me frustrei porque ele está parado. Deus tem um relógio que não para nunca. É o relógio profético. Ele colocou em atividade esse relógio para alertar os seus filhos. Jesus disse no Sermão do Monte: vocês devem ficar preparados. Depois Jesus disse ali perto de Jerusalém, quando os discípulos perguntaram: Senhor, que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? Jesus passou a citar uma série de acontecimentos proféticos, relacionando os acontecimentos com as profecias. O apóstolo Paulo também avisou sobre a questão da preparação. E a pergunta número 1 diz assim: que aviso o apóstolo Paulo nos dá a respeito do tempo do fim? 1 Tessalonicenses capítulo 5, de 1 a 4, de 1 a 8, diz assim: mas, meus irmãos, acerca do tempo e das estações, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois quando as pessoas disserem que haverá paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos das trevas nem da noite. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, para a pergunta: que aviso o apóstolo Paulo nos dá com respeito ao tempo do fim? Resposta: o apóstolo Paulo recomendou vigilância e, assim, sobriedade para a vinda do Senhor Jesus, que está próxima e acontecerá de repente, sem que as pessoas esperem. Os acontecimentos serão tantos que as pessoas vão se acostumar com as coisas ruins que vão acontecer. Então, guerra, rumores de guerra, peste, fome, vai parecer uma coisa normal. Então as pessoas vão imaginar o seguinte: sempre houve isso, então isso aí é mais uma situação que vai passar. E as pessoas poderão ser surpreendidas. O apelo do apóstolo Paulo é que as pessoas que aguardam Jesus fiquem despertas, não durmam, ou seja, não cochilem, não dormitem, porque os acontecimentos estão aí para nos alertar. Cada acontecimento, a pessoa que está assim, que é previdente, pessoa que se previne, ela olha o acontecimento e ela diz: olha, tem alguma coisa que está por vir. Faz alguns anos, um navio americano estava assim no mar da Sicília, quando de repente um outro navio, alguns quilômetros, mandou 5 mensagens, dizendo que aquela rota era uma rota que tinha muitas pedras, perigoso para qualquer navio. Deveriam se afastar rapidamente dali. 5 mensagens foram dadas. O mar estava calmo, a noite tranquila, as pessoas não conversam no navio, muitos estavam bebendo, comendo nos restaurantes. Havia, assim, um clima de quietude. E, de repente, o navio foi chacoalhado por uma violenta colisão com uma pedra pontiaguda que furou o casco do navio, entrou água, o navio naufragou e milhares de vidas se perderam. Sabe o que aconteceu? O rapaz que estava na cabine das mensagens estava dormindo.
não conseguiu ver as mensagens e por isso o navio foi a pique. Temos que entender que o apóstolo Paulo está nos dando um alerta. Não durmamos como aqueles que não têm esperança, mas pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, ou seja, estejamos alerta, estejamos assim, com a nossa antena ligada. Pergunta número 3, olhando Daniel 2 e a sequência dos reinos que apareceram e desapareceram no cenário histórico, como foi previsto, podemos confiar naquilo que virá ainda, que foi profetizado? Daniel 2 é uma sequência maravilhosa de reinos que surgiram e depois desapareceram. Essas profecias que Daniel falou, reino tal, cabeça de ouro, peito de prata, foram reinos que apareceram e desapareceram. Podemos confiar agora também nas profecias que estão vindo no final? Daniel 2 diz assim, então foi revelado para mim, ó rei, o mistério, numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. E disse para o rei, tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, a cabeça era de ouro, o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. No verso 33, as pernas de ferro, no verso 37, tu, ó rei, és rei dos reis. O Senhor é a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará um reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino que o Senhor viu, forte como o ferro, vai dominar tudo, porque o ferro quebra e esmiuça tudo. Depois o Senhor viu também os pés em parte de barro e em parte de ferro. Isso será um reino dividido. Daniel detalhou para o rei Nabucodonosor tudo o que ia acontecer no futuro. E do jeito que ele assim mostrou, como Deus revelou, aconteceu dessa forma. Então a pergunta, se os reinos surgiram e desapareceram, podemos acreditar nas profecias do tempo do fim? Resposta, essas predições se cumpriram todas. Então podemos confiar na palavra profética que Deus fará cumprir tudo no tempo do fim. Por isso se diz que sem profecia o povo se corrompe, porque a profecia é realmente um sinal vermelho para nos avisar de algo que já acontecerá lá no final. As 3 mensagens angélicas nos mostram que coisas vão acontecer, que a dominação religiosa vai acontecer, que a marca da besta ela irá ser imposta a todas as pessoas. Se tudo foi predito no passado aconteceu, não vai acontecer o que Apocalipse está revelando, o que João nos revelou, com certeza irá acontecer. Por isso, Cristo, ao falar aos seus discípulos sobre a segunda vinda, ele falou de tempos como tempo do fim, como guerras, como terremotos, como fome, como pestes, como falsos mestres e outras situações a mais. Por isso, o Apocalipse é, para todos nós, um livro que fala de paz. Para algumas pessoas é um livro catastrófico, mas para aqueles que conhecem a vontade divina, sabem que o Apocalipse é um livro de esperança. Por isso, a terceira mensagem, as 3 mensagens angélicas, inicia-se com um anjo tendo o evangelho eterno. Deus nos abençoe. Possamos estar preparados para a crise final, porque esse tem que ser o nosso maior sentido. Preparados para a crise final. Deus abençoe a todos. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Ajuda-nos, Pai, com o Espírito Santo, a ficarmos alerta para tudo que está acontecendo. O que já aconteceu é de aviso para que nós possamos colocar nossa vida em harmonia com Tua vontade. Ajuda-nos nessa preparação para a crise final. Nos fortalece. Possamos estar despertos. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Deus abençoe. Um bom domingo para você e uma semana feliz. Fique com Deus.